Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Todos acharam? Deixa eu contar um pouco a história dessa carta aqui para vocês. Paulo está escrevendo essa carta, ele estava preso. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Então ele estava na sua primeira prisão em Roma, escrevendo para as igrejas. Esse texto de Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros são os benefícios que temos em sermos cristãos. E os 3 últimos, as nossas obrigações. Ou, colocando em prática aquilo que recebemos, o que devemos fazer. No Efésios 6, você vai ver lá sobre a armadura de Deus. Efésios 5 e 4, um pouco da família. Como que se lida com a família. Relação entre homem e mulher, entre os filhos. Hoje, eu quero tratar sobre vocês, sobre família também. Mas a família da fé. A igreja. Paulo, no seu primeiro capítulo, ele vai falar sobre como Deus nos chama. Como o Pai planejou a nossa salvação, como o Filho, Jesus Cristo, ele vem executar essa salvação, ele vem morrer no nosso lugar, e como o Espírito Santo, ele vem nos selar para estarmos com o Senhor, e vamos ser feitos filhos de Deus. Aí no final do capítulo 1, Paulo para tudo e ora. Você pode ver aí na sua Bíblia. Lá no versículo 15 do primeiro capítulo. Paulo para, no meio da sua explicação, e ora. E ele escreve a sua oração. Aí vem o capítulo 2, um dos capítulos mais belos da Bíblia. E Deus nos deu vida quando você estava morto em suas transgressões e pecados. Deus te deu vida quando você ainda estava morto nas suas transgressões e pecados, nas quais você andava em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. A salvação pela graça. E ele explica, nós éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, vivíamos nos nossos vícios, nas nossas dependências, éramos escravos do príncipe que controla o ar, do diabo que controla esse mundo. E ainda assim Deus nos olhou com amor e misericórdia e nos chama, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e existência. No primeiro capítulo, na oração de Paulo, Paulo está pedindo que nós tenhamos entendimento de algumas coisas. E agora essa oração que vamos ler, do capítulo 3, a partir do verso 14, é Paulo já pedindo para que nós possamos entender para praticar,
porque agora ele só vai falar sobre prática cristã. A versão que eu estou lendo é a Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua. Capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então vamos começar aqui. Por esse motivo, por essa compreensão, Paulo está se colocando diante de quem? Do Pai. O judeu costuma orar de pé, mas por esse motivo, por ser um motivo de grande honra, de grande importância, Paulo se colocou de joelhos. Isso não era comum para um judeu. E ele está diante do... Isso é importante. Paulo está diante do Pai. Versículo 15. Diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória... Segundo a riqueza do que, irmãos? Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Vamos lá. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória... O que é glória? O que é glória? Uma coisa que a gente fala, mas a gente para pouco para refletir o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação de todos os seus atributos, de tudo que Deus é. Isso resplandece e nós chamamos isso de glória. Então, quando ele fala assim, que pede a Deus segundo a riqueza da sua glória, imagina a glória de Deus. Imagina tudo que Deus é, que está acima de tudo que Deus fez. Tudo isso se manifestando ao mesmo tempo. Isso é a glória. Ele está falando, segundo a riqueza dessa glória. Conceda o que para cada um de nós? Fortalecidos com poder. O poder é extremamente importante, irmãos. A igreja só é igreja quando ela tem poder. Esse poder vem de Deus. Ele está pedindo um fortalecimento, mas não qualquer fortalecimento. Ele não está pedindo um fortalecimento na sua vida amorosa, na sua vida financeira. Ele não está pedindo um fortalecimento para você que está de cabeça baixa, levantar a cabeça, andar com ânimo, não. Ele está pedindo um fortalecimento em poder. Porque sem o poder que vem de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem o poder dos céus, as portas do inferno continuam de pé. As pessoas continuam escravas do diabo. Sem o poder do Senhor, que concede a cada um de nós, conforme a gente vai pedindo e tendo habilidade para manusear, a gente precisa desse poder. E esse poder, ele se manifesta através do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Se você é verdadeiramente convertido a Deus, o Espírito de Deus habita em você. O próprio Deus habita em você. Você é nova criatura, ainda sujeita a falhas, a fraquezas, a quedas, mas o Senhor vai nos moldando, vai nos alertando, vai nos convencendo que somos pecadores. Irmãos, olha o texto. Ele nos fortalece com poder mediante o seu Espírito. O Espírito de Deus nos dá força. Hoje é o dia de Pentecostes. Hoje comemoramos o dia que o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus. E automaticamente, quando o Espírito Santo veio, eles saíram de onde estavam escondidos, pregaram a palavra de Deus. E Pedro, na sua pregação, 3.000 se convertem.
e você recebeu o Espírito Santo de Deus, vem com ele esse poder, essa alegria, e o que você está fazendo? Qual a transformação que você teve na sua vida? Qual foi a coragem que você recebeu? Quais foram as pessoas que você falou do Senhor e falou com todo vigor? Você está falando de Deus? E o poder do Espírito Santo, irmãos, olha onde ele se manifesta. Olha onde ele se manifesta, irmãos. No íntimo de cada um. Muitos estão querendo ver a manifestação do Espírito Santo agora. Manifestações visuais, ouvir coisas, ver coisas. Mas a manifestação que importa, que sabe que você realmente foi fortalecido, é essa, que vem no nosso íntimo. Porque só no seu íntimo você sabe quem você é. Não tem como esconder quem você é no seu íntimo. Talvez você coloque uma máscara, venha com uma roupa de crente, está sentado aqui, mas você nem de Deus é. E ainda está falando mal de todo mundo. Você se conhece? Você já fez uma reflexão olhando para você mesmo e vendo? No meu íntimo, no meu interior, se manifesta o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus se manifesta no meu interior. Irmãos queridos e amados, olha o que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo que, segundo a riqueza da glória de Deus, essa riqueza é muito ou pouca? É extremamente grande. É a glória de Deus, é manifestação, glória, manifestação de tudo que Deus é. Ele está pedindo, segundo essa glória, que seja você fortalecido no poder, através do Espírito, no seu interior. Esse pedido é extremamente gigante. Paulo está pedindo uma coisa extremamente exagerada. Segundo a riqueza da glória de Deus, você receber a força segundo essa riqueza. O seu íntimo ser inundado pelo Espírito Santo, por esse poder, segundo a riqueza da glória de Deus. A gente não sabe o que é isso. A gente não compreende o que é isso. Olha o tamanho que Paulo está pedindo para o Senhor nos fortalecer. Próximo versículo. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Olha só, eu fui fortalecido, segundo a riqueza da glória de Deus. Com o Espírito Santo eu recebi poder no meu íntimo, e o Espírito Santo nos conduz a quem? A Cristo. E assim, pela fé, Cristo também habite no coração de vocês. Sem fé, o Senhor não vai habitar no teu coração. Compreender a Bíblia só pelo intelecto, entrar na igreja só por busca de uma bênção, isso não faz com que o seu coração seja preenchido com o Senhor Jesus. Não faz. A riqueza da glória de Deus nos enche de poder, através do Espírito Santo, no nosso íntimo, mudando, nascendo de novo cada um de nós, fortalecidos no Senhor, agora pela fé. Cristo habitar no nosso, Cristo habitar no seu coração. Estando você enraizado e alicerçado em amor. Irmãos, aqui a gente precisa parar um pouco. No grego existem duas palavras que nós traduzimos como habitar, tá bom? Então eu quero falar com você entre habitar e morar. São coisas diferentes? Você consegue entender a diferença? Eu habito em um lugar, eu estou fixo ali. Eu tenho raízes ali. Eu moro em um lugar, quer dizer que eu estou morando lá hoje, mas amanhã eu posso não
morar. Eu moro hoje de aluguel, então eu não habito ali. Amanhã eu posso não morar. Eu moro de favor, eu não habito ali. Esse texto tem a palavra habita, que Cristo habita no nosso coração. Esse habitar é o outro habitar. É o habitar que cria raízes. É o habitar que está alicerçado. É o habitar que não vai embora. É o habitar que é seu. Então você tem todas as chaves. Quem mora aqui de aluguel? Você pode fazer o que você quiser naquela casa. Mas tem inquilino que quer fazer, não é isso? Tem uns inquilinos que acham que são os donos. Presta atenção. Se Cristo habita no seu coração, Ele é o dono. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem todas as chaves. Ele pode fazer os buracos que Ele quiser fazer. Ele pode tampar o que Ele quiser tampar. Abrir paredes, mudar a porta, mudar o layout. Porque Ele habita ali. E essa questão de habitar ainda é mais extensa. Quando se fala de Deus, é que Deus sempre está disponível. Quando se usa essa palavra para habitar, quando Deus habita, Ele sempre está disponível. Deus tem a chave da sua vida? O Senhor Jesus tem a chave do seu coração? Ele pode mudar o que Ele quiser de verdade? Ele pode tirar qualquer coisa da sua vida sem você reclamar? Ele pode te botar numa direção que você não quer ir? Pode. E se você não for, se você não quiser ir? Se Ele é o dono, você vai. Querendo ou não querendo. Podendo ir, vendo a paisagem das flores, ou passando entre os espinhos dela. Você pode ir de barco ou ir dentro do peixe. Nem que Ele vai te fazendo comer as raízes por baixo da terra, você vai chegar onde Ele quer, se Ele é o dono da sua vida. Muitas vezes nós não vamos entender, muitas vezes vai doer, mas se Ele é o dono, Ele está mudando como Ele quer. Você quer esse Deus na sua vida? Você quer essas mudanças de verdade? Mas vai mexer contigo. Vai te quebrar. E aquilo que você tanto quer, talvez Ele não vai te dar. E aquilo que você mais temia, é para lá que Ele vai te enviar. Tem certeza que é essa fé que você quer? Que é esse Deus que você quer habitando no seu coração? Porque isso aqui é fora da lógica humana. A lógica humana é procurar alguma coisa ou alguém que traz conforto o tempo todo, que me deixa fazer o que eu quero, que eu posso buscar os meus prazeres e está tudo certo. Ele é o dono da sua vida. Ele, como pai, Ele vai te castigar porque Ele te ama. Paulo está diante de quem? Lembra lá do primeiro versículo que nós lemos, o 14? Diante do Pai. Diante do Pai. Um pai ama seu filho. O pai não mede esforços. Talvez uma pessoa que você bata na porta, a Bíblia fala sobre isso, já tenha tomado seu banho, trocado a sua roupa, se lavado, não vai querer te atender. Talvez um juiz, mesmo você insistindo, não vai querer ver a sua causa. Mas o Senhor, Pai, Ele está disponível, Ele está ali para nós. No seu coração habita o Senhor Jesus? No seu coração habita o Senhor Jesus? Essa pergunta você não vai conseguir responder só com palavras. Você tem que olhar para a sua vida. Realmente o controle da sua vida está na mão dEle. Realmente você consulta Ele antes de fazer e tomar as suas decisões.
você pede a bênção ao Senhor, você aceita aquilo que Ele quer para você, ou a gente ainda está no processo de ser fortalecido, ainda falta fé. Fé, irmãos. O Senhor habita em nós quando temos fé, porque sem fé você não respeita Ele. Sem fé você não entrega a chave na mão do Senhor. E Ele fala que estando vocês enraizados, árvore, raiz profunda, e alicerçados, construção. No que eu preciso ter raiz? No que eu preciso ter alicerce? No amor. Amar. Mas quantos crentes ainda têm rancor no seu coração? Nutrem ódio, maus sentimentos contra outras pessoas. Quantas pessoas não perdoam mesmo estando aqui dentro? Quantos não se perdoam? Não se perdoam. Uma vez eu presenciei algo que me marcou e me marca até hoje. Uma mulher endemoniada. Anos de igreja. E a brecha que o diabo falou é que ela não se perdoava pelo que ela tinha feito. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas talvez você não está aceitando o perdão. Talvez você ache que você não é digno de ser perdoado por tamanhas coisas que você fez. Tem muitas pessoas assim. Se perdoe também. Se perdoe também. Perdoar o próximo e perdoar a si mesmo. O Senhor não se lembra do seu pecado. Se você confessa e deixa, o Senhor não se lembra do seu pecado. Seja feliz. Seja livre. Viva fora das amarras do teu passado. Com Jesus nós temos uma nova história, uma nova vida. Somos transformados para sermos embaixadores desse reino e ver outras vidas sendo transformadas também. Esquece o passado. Vive a novidade de vida. Viva no Senhor um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas uma árvore sem raiz, ela tomba. Uma casa sem alicerce, ela desmorona, ela vai rachando e ela vai cair. É no amor que eu preciso estar alicerçado. Eu preciso amar o próximo como a mim. Então eu preciso me amar. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso perdoar e preciso me perdoar. Próximo. Aqui é incrível. Aqui introduz a família da fé. Isso tudo é só para você? Isso tudo é com você na sua casa de qualquer jeito? Não. Isto para que com todos os santos, com todos os santos. Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos, irmãos? O povo de Deus, os separados pelo Senhor. É com todos os presbiterianos? É com todos os santos. É com toda a igreja de Deus. E nisso podemos incluir a igreja militante e a igreja triunfante. Aqueles irmãos que já morreram. E nós que aqui ainda estamos vivos. Todos os santos. Todos os santos. Então esquece o negócio de ficar brigando por denominação, por isso, por aquilo. É junto, é família. E isso também tira aquela questão de cultuar Deus em casa. Mas eu boto um pastor que prega, eu canto, eu tenho um Deus aqui pertinho de mim.
Eu oro juntos. Se cultua a Deus, se fortalece no Senhor, juntos. Somos uma família. Fazemos parte do mesmo corpo. E se você está fraco, todos nós estamos fracos. Se você sofre, todos sofremos. Se você se alegra, todos se alegram com você. Somos a família da fé. E essa família está sendo negligenciada, atacada, sofrendo em vários aspectos. Eu não sou igreja só para vir no domingo. Nós somos a igreja sempre que estamos juntos. Se você estiver na casa do seu irmão, ali está a igreja reunida. É que a gente não para pensar dessa maneira. Se eu fui no shopping e lá eu estou com meus irmãos, estamos orando, falando de Deus, ali a igreja está reunida. A igreja não é essas paredes descascadas. A igreja é a nossa união em Cristo. E o que Paulo está querendo que nós aprendamos? Ele quer que você compreenda, ele está pedindo a Deus, ao Pai, que eu, você, todos os santos compreendam qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Qual é a altura do amor de Deus, irmãos? Qual é a altura do amor de Deus? É até o céu. É até o novo céu e a nova terra. Qual o comprimento? Por toda a terra. O Senhor está lá. Por toda a criação. Qual a largura disso? Deus nos ama por completo. Não tem uma parte sua que Ele vai te deixar para trás. Não vai ter uma partezinha que Ele vai te rejeitar. Ele vai te transformar por completo. Mas eu ainda sou um vacilão pecador. Ele te perdoa. Ele te limpa. Ele cuida das tuas feridas e te faz caminhar de novo na presença. Próximo versículo. E conhecer o amor de Cristo. Te pergunto, você conhece o amor de Cristo? Como Jó, não quero que você compreenda só por ouvir falar. Você conhece o amor de Cristo? Você já viveu esse amor? Você vive esse amor? Você já sentiu o consolo que vem dos céus? E mesmo diante do desespero, da dor, a tua lágrima sendo enxugada, teu coração sendo aquecido, você conhece o amor de Cristo? O amor que mesmo sendo Deus, se fez homem. Mesmo sendo Senhor, se fez servo. O amor que não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado por ninguém, não. Ele se esvaziou. Habitou entre nós e morreu pelos seus amigos. Ele morreu pelos seus amigos. Talvez você não morra nem pela sua família. Talvez você não entregue a sua vida por uma pessoa boa. Mas o Senhor entregou a vida dele por você, mesmo você sendo ruim, pecador, inimigo. Capítulo 2 de Efésios. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Ele te convida a experimentar. Esse é o amor que nós podemos desfrutar juntos na família da fé. Juntos, irmãos. Vivermos juntos. Que excede todo entendimento. É um amor que excede todo. A gente não sabe como que esse amor funciona.
Talvez você ame o seu filho, a sua filha, você ame a sua família, mas esse amor está muito além. É muito superior. É um amor que olha para você e vê ali uma pessoa e não um pecador. É um amor que nos chama quando ainda estamos perdidos. É um amor que transforma a nossa realidade. Aqui, irmãos, é uma das coisas que é impossível de compreender. Olha o que o texto está falando. Para que você fique cheio de toda a plenitude de novo. Talvez você não percebeu. Para que você fique cheio de toda a plenitude. Qual o tamanho da plenitude de Deus, irmãos? Ele é maior do que tudo que Ele fez. O universo, estima-se que precisamos de não sei quantos bilhões de anos-luz. Se você andar na velocidade da luz, vai demorar alguns bilhões de anos. Deus é maior do que isso. O que é plenitude de Deus? Ele é um ser totalmente transcendente, Ele é totalmente diferente de nós, e ao mesmo tempo Ele se faz presente, nos deixa compreender, Ele se diminui, para que possamos compreender alguma coisa sobre Ele. Mas Paulo está pedindo para que toda a plenitude de Deus nos encha. Ele fala da riqueza da glória de Deus, de toda a glória de Deus, e agora ele fala da plenitude, de toda a plenitude de Deus. É sermos cheios por Deus, por quem Deus é por completo. E você se acovarda. E nós temos medo. Temos vários receios. Olha o que está em nós. Olha o tamanho daquilo que está nos fortalecendo. É toda a plenitude de Deus. É Deus por completo. A gente não sabe o que é isso. Foge da compreensão humana. É algo muito grande, muito incrível. A gente não se dá conta a quem servimos. E como Ele nos completa, como Ele nos enche. Esse vazio que as pessoas sentem sem Deus só pode ser preenchido com a plenitude de Deus. E se você não tem essa plenitude, você vai continuar com o sentimento de vazio. Mas eu consigo só um pouquinho, esse pouquinho não é. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É a sua vida completa ou nada. Talvez o Senhor ainda seja misericordioso com você e vem como aquele que aluga o seu coração. Por misericórdia, te abençoa, cuida de alguma coisa de você, mas Ele vai embora. Mas se você é crente de verdade, se você quer viver essa vida de verdade, experimentar desse amor, é pleno, é vida por completo, é com fé e o Senhor por completo conosco. Plenitude, sua vida completa, o Senhor completo. Versículo 20. E olha como que Paulo ele é meio maluco. Ele fala da glória toda, ele fala da plenitude toda, e chega no versículo 20, ele fala mais assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou... Ele está pedindo coisas absurdas de grande. E ele ainda fala mais. E Deus pode fazer ainda mais, infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. A gente acha que isso tudo já era grande demais. E Deus faz muito maior ainda. Você acredita nesse Deus? Viva dessa maneira. Viva nesse propósito, irmãos. Porque
Ele faz isso conforme o seu poder que opera em... O poder de Deus opera em nós, igreja. O poder de Deus opera em nós, igreja. Juntos. Próximo. A Ele seja na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o... Amém. Isso é uma oração, irmãos. De joelhos, diante do Pai. E Ele está pedindo coisas extremamente grandes. Conclui que Deus ainda pode fazer muito mais. E fala, isso seja para a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações. Tem transformação, tem mudança, mas eu quero dizer para você o seguinte, tem isso tudo para você também. Para você. Talvez você ache que Deus não faz um milagre em você, não tem milagres para você. Tem para você. E muitas vezes a cura que o Senhor nos promove não é de uma maneira extraordinária, mas o milagre ele vem através daqui, do convívio, das orações, do irmão junto com outro irmão, caminhando em comunhão, vivendo a fé. Sozinho não chegamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Tem solução para os problemas, mas juntos. A maioria deles o Senhor vai resolver na igreja, na comunhão. A força que você precisa vem aqui. E você se fortalece e também fortalece. A gente esquece que estamos fortalecendo aquele que está do nosso lado. A gente quer criticar. A gente precisa amar. Talvez você, na situação que o teu irmão, que tanto você fala mal, você faria pior. Pior. Igreja não é um lugar que aponta dedos, irmãos. Igreja é um lugar que estende as mãos. Sustenta. Traz de volta à tona. E o Senhor transforma as vidas. O seu coração é do Senhor. O seu coração está no Senhor. É só nele. É só com Ele que a sua vida vai ter transformação. E a transformação que eu recebo, a transformação que você recebe, não é só para mim. Não é só para minha casa. É para o meu irmão também. É para minha irmã também. É para estarmos juntos. O Senhor me transforma e eu aprendo. Muitas vezes me levando nas escolas, nos desertos da vida. Muitas vezes por eu ser cabeça dura, passando por alguns sofrimentos. E o Senhor está me ensinando para que eu possa ensinar também. Você não precisa ter um curso teológico. Você não precisa ter um título na igreja. Você precisa servir o Senhor. E a tua experiência serve de escola para outras pessoas. Quantas pessoas estão passando pelo que você já passou? E você está quietinho, não está ajudando ninguém. Quantas pessoas precisam agora de um incentivo, de uma palavra de Deus que você já passou, que você já recebeu, precisa transmitir. Então resolva o seu problema. Levante a sua cabeça. Se fortaleça no Senhor, porque a glória é toda de Deus e a plenitude toda de Deus para nós. E além disso, infinitamente mais Ele pode fazer, além do que pedimos ou pensamos. Esse texto, essa parte final, muitas vezes é usada quando alguém está doente. Muitas vezes é usada quando a gente precisa de alguma coisa, a gente fala, Deus ainda pode fazer mais do que eu pedi, do que eu pensei. Mas se você olhar o texto todo, como nós olhamos agora, é Paulo falando que
além daquilo tudo que ele pediu, Deus faz ainda mais. Ele só pediu coisas gigantescas, não para ele, mas para todos os santos. Faça orações assim, gigantes, pedidos grandes, não só para você, mas para toda a igreja. E o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, ou porque estamos cuidando do nosso irmão e Deus ainda nos cura. Deus cuida da nossa família, Deus nos protege, Deus nos livra de algumas coisas. Eu estou vendo que Deus tem livrado muitos aqui do celular, né, na igreja. Então dá uma olhada, hein? Queridos irmãos, tirando as brincadeiras, se a sua vida está com Ele, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. A gente não vai entender, a gente vai sentir as perdas, as dores, mas o Senhor está cuidando de nós. Acredita nele. O Senhor Jesus habita no teu coração? Só você pode responder. De verdade. Então Ele é o dono. Ele vai fazer o que Ele quiser. Se precisar te sacudir, Ele vai te sacudir. Se precisar te quebrar para fazer de novo, Ele vai fazer. Esse é o Deus que você quer? Se sim, sirva-o de verdade. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.